Oi, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de agradecer a todo mundo que está comentando e deixando seu like e dizer muito obrigada porque já estamos chegando em quase 90 inscritos. Também gostaria de agradecer ao Dedeio porque ele compartilhou mais sobre o meu canal. Ele também tem um canal se vocês quiserem dar uma olhada. Que além de ter compartilhado sobre, também me deu algumas dicas muito legais. E também agradecer ao Eduardo Santos, que disse que ama livros assim como eu e queria muito essa parte 2. Então, isso me motivou a acelerar o processo e postar o vídeo mais rápido. Muito obrigada, gente, sério. Mas, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bem, a partir daqui eu começarei a falar sobre a análise do livro com spoilers. Se você não quer estragar a experiência do livro e coisa do tipo, é melhor você parar por aqui, ler o livro e depois, se você quiser, você volta. Mas se você acha que não vai estragar sua experiência ou só é simplesmente muito curioso, vamos continuar. E com isso ela também começa a desconfiar que a própria Sofia é a Rapunzel, porque conforme ela vai lendo as cartas de Santiago, ela percebe que esse relacionamento com a Sofia, além de ser muito suspeito e escondido, era com uma mulher mais velha, o que era um crime, obviamente. E quando Victoria vai confrontar isso com a sua tia Emília, ela simplesmente se recusa a falar dessa sua outra tia. E ela acaba recebendo também o restante das cartas de Santiago lá no asilo onde está a tia dela. Só que ela meio que esconde isso da tia ainda, então ela simplesmente sai de lá e vai ler o restante das cartas. E ela realmente comprova e descobre que a Sofia era Rapunzel e que ela não tinha simplesmente abusado só do Santiago, ela tinha abusado de várias e várias crianças. Então agora ela tinha esse ligamento e ela tinha provavelmente a motivação de Santiago, porque uma das poucas coisas que sua tia Emília contou foi que ela era uma irmã adotada de seu pai e que, devido a alguns assuntos pendentes na escola, ela acabou sendo demitida e afastada. Então, o Santiago, que era obcecado por ela, provavelmente, por vingança, matou a sua família. A Victoria tenta correr atrás de mais informações sobre o Santiago, então ela decide ir atrás desses amigos dele. Só que ela acaba descobrindo que o Igor morreu, inclusive foi aparentemente se suicidando na própria escola. E o Gabriel tinha sido acusado e preso por assédio. Só que não teria como ela ir na clínica ou na prisão que ele estava preso, porque havia ocorrido um atentado lá dentro e ele tinha conseguido escapar. E lembra que eu falei sobre a Victoria iniciar um relacionamento com o Jorge? Enfim, depois dela finalmente ter tido uma primeira relação íntima com ele, ele acabou ficando meio distante, coisa do tipo, e ela achou isso estranho, então decidiu ir atrás na casa dele, só que ele ainda não estava lá. Ela ligou para ele, ele falou que tinha visitado um amigo doente e que estava indo para casa, ela falou que estava indo a caminho também. Então ela parou numa cafeteria em frente ao prédio dele e ficou esperando. Só que ela viu ele saindo de um prédio próximo àquele ao dele e ela estranhou, porque, tipo, ele falou que tinha ido visitar um amigo que estava doente, então era muito suspeito. Então, depois ela fingiu demência, foi lá na casa dele e vasculhou a mochila dele e pegou a chave desse outro apartamento. Desconfiada e suspeitando que provavelmente o Jorge é o Santiago, ela liga para seu amigo Arroz e diz que se ela desapareceu ou acontecer algo com ela, foi Jorge que a matou. Então ela vai nesse outro apartamento e seus temores são comprovados quando ela acha várias fotos e arquivos sobre ela e várias cartas relatando como ela agia e interagia socialmente e coisas do tipo. Só que o Jorge acaba entrando lá e vendo que ela tá lá. Se fudeu! Só que ela reage, bate nele com uma pedra, um peso do tipo que estava mais próximo dela. Ele fica desmaiado, sangrando no chão, e ela sai de lá transtornada, desiludida e desesperada. Ela também tinha, o que é relatado desde o início do livro, um histórico de ser uma ex-alcoólica, só que, tipo, ela evitava ao máximo, mas ela ainda se sentia muito dependente. E depois desse ocorrido, ela decide beber, acaba ficando muito bêbada andando na rua, tenta se matar por causa dessa decepção e acaba desmaiando lá no asfalto. E com isso passamos para o ponto de vista do pichador, que vê ela desmaiada e picha o corpo inteiro dela.
Ela então acaba acordando no hospital porque o Arroz ficou muito preocupado com ela. Então ele foi atrás dela no apartamento, não encontrou ela, e ele e o vizinho dela ajudou ele a procurar ela por aí e acharam ela na rua. Então ela conta toda a história e conta o que descobriu sobre o Jorges, e a polícia vai atrás dele. Só que chegando no apartamento do Jorges, ele simplesmente desapareceu. Com isso, Victoria agora acaba ficando sob supervisão da polícia e sob a proteção deles, e fica no seu apartamento com a sua tia e com a visita do seu psicólogo, que faz consultas com ela no seu apartamento, e do Arroz. Como ela estava muito intrigada sobre a sua tia Sofia, o Arroz acaba procurando dados sobre ela, descobre que ela voltou para o Brasil e está morando lá, e descobre o endereço dela. E a Victoria, um belo dia, depois, na verdade, é a primeira vez que ela sai de casa desde o ocorrido, vai atrás dessa sua tia Sofia para tirar satisfação. E é aí que nós temos uma reviravolta na história. Na verdade, não era a Sofia que abusava dos garotos, era a mãe da Victoria. E, pior ainda, como se não pudesse piorar, o irmão de Sofia, pai da Victoria, ele observava enquanto ela era abusada. Então ele também fazia parte disso. Em um dos diários de Santiago, ele descreve que meio que viu olhos no meio do escuro e até se assustou. Só que nesse ocorrido, a mãe da Victoria tinha oferecido maconha para ele, então ele achou que era alucinação. Então com isso nós descobrimos que na verdade tanto a mãe quanto o pai da Victoria eram pedófilos e abusadores. E a sua tia disse que depois disso ela ficou chocada e tentou denunciar, só que não conseguiu. Ela falou para a sua tia Emília, só que ela não acreditou e falou que na verdade ela que era uma depravada mentirosa. Então, não aguentando toda essa pressão e esse abuso, ela decidiu simplesmente ir embora. E um último dia antes dela ir embora de casa, ela viu o ocorrido da mãe da Victoria abusando do Santiago, enquanto o pai da Victoria observava. E pior ainda, a Victoria, com apenas 2 anos, estava ao lado do pai, enquanto o pai se masturbava e olhava aquela cena. Então, embora não se lembre, Victoria também tinha sido uma vítima, e Sofia se arrependia muito por ter deixado tudo isso para trás. E mais ainda por ter deixado a Victoria e o irmão da Victoria para trás também. Mas não havia muito que ela poderia fazer na época. A Victoria obviamente fica chocada e estarrecida com isso, e vai tirar a satisfação com a tia Emília, porque a tia Emília chegou lá na noite que os pais dela tinham sido mortos, e a Sofia falou que os pais dela também, além de fazer tudo isso, meio que colecionavam fotos e vídeos de pornografia infantil, e a polícia não havia achado esse conteúdo naquela noite do crime. Então provavelmente a sua tia Emília havia cobertado. Porque a sua tia Emília é aquela típica crítica do religioso que paga de certo, mas na verdade é um puto hipócrita. E ela fez tudo isso só para manter a boa imagem e o nome da família. Só que mesmo Victoria tendo provas e jogando tudo isso na cara dela, ela ainda fica negando isso. E aí temos mais uma reviravolta, porque durante essa discussão o psicólogo estava lá junto com elas. E ele, o Max, começa a gritar e falar: "Vai, Emília, admite, você sabe disso, você fez isso." Então ele ataca a velha e nocauteia ela, e começa a atacar a Victoria e falar que está se vingando por tudo que ele passou nas mãos da mãe dela. Ele começa então a atacar a Victoria e esfaquear ela, só que bem na hora quando ele está prestes a matá-la, o Arroz chega e mata ele, salvando assim a vida da Victoria. Sua tia Emília também, embora tenha levado uma pancada muito forte, acaba sobrevivendo. Só que o caso de Victoria é mais grave porque ela está sangrando muito. Então a Rose a pega no colo e se oferece para levá-la ao hospital porque a ambulância não chegaria a tempo. E então nós temos mais uma reviravolta, assim, esse livro é um plot twist atrás do outro. Na verdade, o Arroz, que é o Santiago, o psicólogo Max, que atacou e também sofreu das mãos da Rapunzel, na verdade é o seu outro amigo, o que havia fugido da prisão. E então eles tinham arquitetado todo esse plano de vingança. E lembra que eu falei que o Santiago era obcecado pela mãe dela? Então foi por isso que ele não matou ela quando ela era criança, porque ela lembrava muito a mãe. E por essa obsessão doentia, ele queria a Victoria para ele, já que a Victoria não tinha tido relações com ninguém e seria a sua Rapunzel. Só que os planos não tinham dado certo, porque a Victoria se apaixonou pelo Jorges e
o seu amigo ficou muito possuído pela vingança e quis matar a Victoria, sendo que o Santiago queria a Victoria para ele. Por isso ele também matou o seu amigo. E o Jorge, que estava desaparecido, na verdade está na cabana onde o Santiago se encontrava com a mãe da Victoria, junto com a Victoria de refém. Outro detalhe muito importante que esqueci de falar, eu sei, a memória é boa, é que a Victoria, quando sofreu aquele primeiro ataque 20 anos atrás, ela acabou perdendo uma perna, então ela tem uma prótese de uma perna. E ela acaba desenrolando lá e conseguindo se soltar, e ela usa essa prótese da perna para bater e esmagar a cabeça do Santiago. Ela consegue matar ele e escapar com os Jorges. Então nós vamos para o final do livro. O Jorges explica que na verdade ele era um repórter investigativo de casos criminais e ele tinha se fascinado pelo caso da Victoria. Só que quando ele tentou se aproximar, ele acabou se apaixonando por ela. E ele tentou contar para ela, só que ele nunca tinha criado coragem. Quando ele tentou explicar naquela situação, a Victoria atacou ele, mas ela tinha seus motivos. Mas Jorges fala que a ama e pergunta se eles podem recomeçar. E a Victoria fala, não, depois de tudo que aconteceu, eu não sei. Ele fica meio triste, mas ela meio que subitamente ilumina o rosto e fala, mas talvez você possa me ajudar. Quero escrever minha história. Então, gente, esse foi o livro do Rafael Montes, Uma Mulher no Escuro. Embora só essa pequena parte dos Jorges e ela no final não tenha me agradado tanto assim, eu não sei se ficou muito esclarecido ou coisa do tipo. Eu não gostei muito desse pequeno final. Mas o livro em si eu achei muito bom, a leitura foi muito dinâmica, muito rápida para mim. E pelas críticas que eu pesquisei, as resenhas, esse não é o melhor dos livros dele. Então, tipo assim, se eu já gostei desse, provavelmente eu pretendo ler os outros livros e eu vou amar ainda mais, porque eu realmente gostei desse. E, cara, foi um plot twist atrás do outro. Eu já desconfiava que a Rapunzel era a mãe da Victoria, só que eu não imaginei o plot twist do pai e nem de que tinham 2 assassinos atrás dela. Mas enfim, gente, é isso por hoje. Foi um vídeo um pouquinho mais longo do que o de costume. Eu quis trazer a história um pouco mais detalhada, porque são muitos detalhes importantes e às vezes eu falo demais também. Mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me fale mais sugestões do que eu possa trazer e melhorar aqui pra vocês. Um beijo e até logo!